Olá a todos! Bom, hoje eu resolvi fazer um resuminho a respeito de ectoplasma. Tá, gente? É um resumo mais do que se trata esse ectoplasma. Vou tentar ser de maneira fazer uma coisa bem pequena, bem rapidinha, né? Para resumir melhor essa ideia. Então, ectoplasma, do que se trata? Primeiro vamos diferenciar o ectoplasma do conceito da biologia, né, do ectoplasma, do conceito da metapsíquica. Então, que é uma outra área, né, de estudo. Na verdade, eu já via muitas pessoas tratando o ectoplasma como fosse simplesmente só uma energia que emana do corpo. Então, por isso, eu peguei alguns textos a respeito desse tema, né? Tem vários textos que vocês podem encontrar aí pela internet, tem vídeos também sobre o tema. E vou fazer assim esse resumo, né? Para tentar mostrar, talvez essa visão que eu vou passar para vocês seja uma visão mais da ciência, né? Ou vamos dizer assim, na parte mais acadêmica, que já foi daquilo que já foi estudado a respeito da ectoplasmia. E também aí um posicionamento um pouco mais assistencialista, né, de ajudar o outro. Mas vamos lá então começar. Então existem dois tipos de conceitos de ectoplasma, né? O ectoplasma, de acordo com a biologia, seria uma substância que está presente no interior de todas as células, principalmente na periferia dessas células. Então, esse é o conceito biológico, orgânico de ectoplasma. Agora, essa palavra ectoplasma também é usada em outros, né, pelo espiritualismo, né, pelo espiritismo, por exemplo, e ela tem um significado um pouquinho diferente, tá? No caso, nesse caso, né, na área, por exemplo, da metapsíquica, né, que é uma ciência que foi fundada aí por Charles Richer, né, esse homem foi um ganhador do Prêmio Nobel de Medicina de 1913 por ter descrito, né, esse processo de anafilaxia. Ele é um médico, aliás, ele estudou essa área de medicina, né, fisiologia, e ele, então, estudou bastante sobre a anafilaxia, mas não só estudou isso, mas também fundou a metapsíquica, que é uma outra área, né? E foi definido, né, o ectoplasma como uma substância que é palpável, física, visível e que é usado nos processos de materialização dos espíritos. Então essa foi a ideia dessa metapsíquica, tá? Vamos agora analisar algumas características do ectoplasma. Então, o ectoplasma ele já foi, inclusive, coletado para estudos, tá? E ele tem essa consistência que é viscosa ou pegajosa, né? Ele é meio transparente, mas com reflexos leitosos. Se vocês pesquisarem pela internet, vocês vão encontrar diversas fotos de ectoplasma. Eu não coloquei nenhuma foto aqui, porque o objetivo aqui é só fazer um resumo mesmo. Mas se escrever ectoplasma no Google, vocês vão achar um montão de fotos que falam sobre isso. Tá? Então, trata-se de uma substância física, mais transparente, com mais reflexos assim, leitoso, viscosa, pegajosa, gelatinosa, que na luz branca, né, sob a luz, normalmente desaparece, ela não é visível a luz branca. Acredita-se que uma luz avermelhada facilite a observação do ectoplasma. Ele está sujeito à ação da gravidade, então por isso é considerado por muitos como se fosse realmente matéria física. É algo físico, né? Não é algo... Embora, gente, nós saibamos que energia e matéria são, na verdade, duas faces de uma mesma moeda, né?
o ectoplasma ele pode também se apresentar nessa forma realmente física, material, de massa, né? Massa e energia, né? Nós temos a massa e a energia. A massa que pode se converter em energia e essa energia concentrada que pode se converter em massa. Então, a verdade é que, né, mas o ectoplasma ele pode ser recolhido para estudo. É uma substância na forma material. É claro que ao manipular esse ectoplasma ocorre liberação de energia, né? Os espíritos, eu li no livro do Dr. Paulo Fructuoso, ele até fez uma comparação de como esses espíritos eles conseguem de uma maneira tão adequada manipular esse ectoplasma, ok? A composição química dele já foi estudada, né? Inclusive nós temos aí, isso são suposições, tá, gente? Né? Alguns já foi levado para o laboratório, o ectoplasma, para ser analisado. Isso sim, né? Mas existem algumas supostas composições químicas dessa substância. Por exemplo, James Black, outro prêmio Nobel, né? Também de Fisiologia e Medicina, ele responsável, né, ele descobriu essa função dos betas bloqueadores do propanolol, está errado aqui, né, que é um medicamento, pois não tem esse R não, viu, gente? É um medicamento, né, que é muito importante para as pessoas, são um beta-bloqueador que ajuda a diminuir a frequência cardíaca, né? As pessoas que têm problemas cardíacos um pouco até, dependendo de alguns casos mais sérios. Ele postulou a fórmula química do ectoplasma, está aqui presente, né? C120, hidrogênio, aqui 1184, enfim. São vários átomos de carbono, hidrogênio, nitrogênio, enxofre e oxigênio. Foi analisado também, tem presente nele, albumina, restos epiteliais, amiláceos, leucócitos, minerais, bactérias. Então, isso foi estudado por diversos autores. Tem aqui a listagem desses autores. Depois, se vocês quiserem pesquisar um pouquinho, né? Lá na internet. Agora, um médico psiquiatra, o Luciano Munari, ele desconfiou, né, que essas substâncias podem ser, inclusive, contaminações do ectoplasma com o corpo do próprio médium, né, que ele é recolhido desse médium. Então, provavelmente o ectoplasma pode ter sido contaminado com as substâncias do próprio, né, com as células, etc., do próprio médium, provocando a contaminação e, consequentemente, a presença dessas substâncias aí. Quem produz ectoplasma? Então, materiais minerais, inclusive esse tipo de ectoplasma é chamado de ectomineraloplasma. Temos também os vegetais, que produzem o ectofitoplasma, os animais, o ectozooplasma, o ser humano, que produz o ectohumanoplasma. Tá? Acredita-se que os espíritos desencarnados eles não possuem essa capacidade de produção de ectoplasma, ok? Como é produzido, então, o ectoplasma no ser humano? Acredita-se, né, que a matéria-prima para a produção do ectoplasma isso é do ponto de vista que foi analisado e estudado, tá, gente? Seja produzido, então, a matéria-prima para a produção seja o alimento e o ar, né, o oxigênio. Alguns estudiosos indicam que essa substância deve ser produzida no interior de todas as células do corpo. Outros acreditam que o aparelho digestivo é responsável pela produção do ectoplasma. Ainda existem algumas versões que indicam que é o aparelho respiratório. Mas isso tudo ainda não foi localizado, né, fisicamente o local de produção do ectoplasma no ser humano. E o que os espíritos falam sobre isso?
Então, a gente, nas sessões de materialização, né, e em outros momentos, há contato, houve contato e explicação dos espíritos sobre a produção do ectoplasma, né, para diversas pessoas, diversos médiuns. E então, o que eles falaram sobre isso? Né? Eles dizem que o ectoplasma é produzido, né, entre o perispírito, para os espíritas, né, ou a gente pode dizer o corpo astral, e o corpo físico, ou seja, no duplo etérico. Né? Então, o duplo etérico é vamos dizer, essa energia, esse local, né, que une que envolve todo o corpo, né? Na verdade, ele é um pouco maior do que o corpo físico, um pouquinho maior do que o corpo físico, e fica encaixado nesse corpo físico. Então, inclusive, algumas pessoas, elas conseguem, através da clarividência, visualizar o duplo etérico, tá? Eu mesma já vejo duplo etérico com bastante facilidade, né? Eu acho que todo mundo pode conseguir ver esse duplo etérico, né? É algo que, vamos dizer assim, que cola o corpo físico ao corpo astral. Vamos analisar assim então essa relação que existe entre o ectoplasma e o duplo etérico, né? Como eu disse, o duplo etérico é aquilo que liga o corpo físico ao corpo astral. Existe uma hipótese, então, que esse duplo etérico ele seja constituído também de substância ectoplasmática. Né? Então, essa substância provavelmente seja produzida nessa região do duplo etérico e ela pode ser, né, expelida por alguns médios de efeito físico. Então, teoricamente, todas as pessoas produzem ectoplasma. Só que algumas pessoas produzem uma maior quantidade de ectoplasma e conseguem expelir também, em alguns casos, esse ectoplasma através das cavidades do corpo, como, por exemplo, o nariz, né, a boca, os ouvidos, né? Mas dizem também que alguns conseguem expelir através dos dedos, das mãos. Inclusive, tem aí uma teoria, essa teoria também, né? Hipótese, de que, por exemplo, em alguns casos, quando a pessoa, né, pode ser um médium de efeito físico ou não, uma pessoa ela produz muito ectoplasma, ela pode inclusive, às vezes, liberar isso através das mãos, dos dedos das mãos, né? Mas isso é a teoria, tá, gente? Então, esse ectoplasma ele é manipulado nos processos de materialização, né? A gente pode falar que existem as materializações completas, que vai ocorrer quando há o transe catapilético, né, também chamado paralisia do sono, né, para quem gosta dessa área de projeção astral, né, já sabe bem do que eu estou falando, né? Antes do processo de saída do corpo, de experiência de fora do corpo, as pessoas, elas às vezes, né, elas experimentam essa fase de catalepsia, que é um momento aí onde o corpo da gente, ele ainda está paralisado, né, o corpo físico, mas o corpo astral, ele de alguma forma já se desprendeu um pouco desse corpo físico, né? Então você tenta se mexer, se mexer e o corpo físico não obedece, né? É um transe, entre aspas, né, como se chama de transe catapilético, porque é essa sensação que se dá geralmente um pouco antes do processo de projeção. Então, nessas materializações completas, ocorre esse transe catapilético, né? E os espíritos, eles se ligam ao duplo etérico do médium em efeitos físicos e conseguem, às vezes,
materializar o seu corpo inteiro. Existem também, né, as materializações parciais, onde essa não é usado totalmente usa-se menos ectoplasma, né? E o espírito ele não necessita de se ligar tanto assim ao duplo etérico do médium. Ele pode usar algumas partes do corpo específicas. Então acredita-se, gente, que o caminho, né, de produção do duplo etérico seria, do ectoplasma, né? O ectoplasma seria produzido nesse duplo etérico. Isso aqui é um caminho proposto, né? Através das observações dessas pessoas que estudam a ectoplasmia. Então, nós teríamos que o ectoplasma seria produzido no duplo etérico e transportado através dos chakras esplênicos e gástrico, né? Então, esses chakras esplênicos e gástricos teriam o papel de transportar o ectoplasma para o aparelho digestivo. E através desse aparelho digestivo, ele seria então expelido, para que seria depois usado no processo de materialização. Então, gente, o efeito, só para, né, a gente terminar essa explicação simples, né, do tema. Então, esses efeitos físicos, né, teriam como base o ectoplasma. Então, é através do ectoplasma que os espíritos conseguiriam agir sobre a matéria. No livro do Dr. Paulo Fructuoso, em outros relatos também pela internet, né, mostram que o espírito, né, quando ele vamos dizer assim, se reveste desse ectoplasma, ele acaba adquirindo uma forma física palpável. Você pode tocar, né, nesse espírito. E tocar no espírito, geralmente, nem no espírito, mas o espírito materializado, né? Ele reflete também no corpo do médium. Então, existe o médium sente, porque ele está sendo ligado através do ectoplasma, do duplo etérico, né, do médium. Então, ele consegue sentir esse toque, por exemplo. Então, para o espiritismo, por exemplo, o ectoplasma ele vai se aderir à forma do perispírito do espírito, né? Então, o espírito está lá em corpo espiritual, né? Vocês podem chamar de corpo astral agora, depois eu vou tirar essa dúvida, estou na dúvida. Enfim, mas ele se adere a esse espírito, ele cobre, inclusive aquela história dos fantasmas serem cobertos com um pano, né? Tem muito a ver também, desculpa, com essa ideia do ectoplasma. Então, acredita-se, gente, que não é o ectoplasma puro, o ectoplasma puro exudado do médium, que vai ser usado nas sessões de efeitos físicos, tá? Mas sim uma mistura com outros fluidos, que é conhecido como fluido A. Esse fluido A seria oriundo, então, dessas forças superiores da esfera espiritual. O fluido B, né, que é produzido pelo médium, dos recursos do próprio médium e também das pessoas que estão ali do lado assistindo, né, que estão colaborando também, não só o médium, né, mas também as outras pessoas, que o médium é o principal, né, mas as outras pessoas que estão por perto ali também podem estar colaborando com com essa produção desse fluido B, né? Na verdade, acredita-se que numa sessão de efeitos físicos, isso tem no livro do Dr. Paulo Fructuoso, né? Lá nós vamos encontrar um exemplo, né? Um relato, onde, né, ele é observado nessas sessões diversas consciências, né? Nós vamos encontrar ali espíritos de pessoas desencarnadas, as pessoas também que fazem parte do grupo ali de assistência encarnadas, e várias outras pessoas, um grupo grande que vai agir, né, nesse processo de efeitos físicos. O ectoplasma, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, lá no Lar Frei Luiz, segundo relatos, né,
ele é usado em algumas sessões de cirurgias espirituais, na verdade, cirurgias físicas, né? De verdade, porque o espírito, ele, não sei se a gente pode chamar de espírito, mas o espírito materializado, ele realiza de fato cirurgias. Inclusive, ele também é capaz de materializar equipamentos, instrumentos mais avançados que são trazidos desse mundo espiritual para ser usados durante a cirurgia de maneira específica no local que ele será necessário. Então, esse ectoplasma ele é usado, por exemplo, nesse tipo de materialização. Nesse mesmo livro, a gente pode encontrar também um relato, né, de um paciente que foi para uma cirurgia. Ele tinha um problema na válvula cardíaca, né? Então foi feita uma cirurgia com o apoio do doutor, de um espírito, né? Que se materializava com o uso do ectoplasma do médium Gilberto Arruda, inclusive que há pouco tempo foi assassinado de maneira cruel, né? Esse médium então forneceu ectoplasma para esse espírito, o qual era um médico que viveu aí na época do nazismo, né? Enfim. E esse médico, ele realizava essas cirurgias com esses instrumentos materializados, e ele fez a cirurgia nesse paciente que tinha um problema cardíaco, né? Uma válvula que era defeituosa. Então ele conseguiu fazer a retirada dessa válvula cardíaca, substituir essa válvula cardíaca por um material ectoplasmático, por um molde de ectoplasma. Essa válvula cardíaca foi enviada para o laboratório e lá constatou-se que se tratava de tecido cardíaco, porém estava com um tamanho um pouco menor do que uma válvula normal, né? E foi feito depois alguns estudos, né, onde no paciente, radiografia, sei lá, aquelas coisas lá que eu não entendo muito bem da medicina, né? Descobriu-se, gente, que houve aos poucos essa válvula foi se regenerando, né? Provavelmente a partir do molde ectoplasmático. Então voltando aqui, né? Lembrei desse exemplo. Então esse ectoplasma que é usado nas sessões de efeitos físicos, ele é usado, né? Ele é misturado, é uma mistura de fluidos da esfera espiritual, do médium e dos elementos da natureza. Então, por isso que essas sessões geralmente são realizadas em locais onde você tem muita planta, muita natureza ao redor. Tá? Porque esses elementos, essa energia da natureza também é usada, tá? no processo. Só para finalizar, né, uma coisa que eu lembrei agora e que eu achei interessante falar, que normalmente, né, para ocorrer as sessões de efeitos físicos, é necessário que ocorra um consentimento do médium, né? Porque se não tivesse esse consentimento, nós estaríamos nesse mundo ocorrendo coisas, né, físicas o tempo inteiro, e não é isso que ocorre, né? Móveis se mexendo o tempo inteiro, né? Esse tipo de problema. Tipo de situação, né, que assusta as pessoas. Embora em alguns lugares um excesso de ectoplasma ou, né, para o médium se tocar que ele tem esse tipo de produção de ectoplasma, ele às vezes pode acontecer também. Né? Qualquer espírito pode usar o ectoplasma. Inclusive espíritos ruins, né, mal intencionados, para assustar o outro, pode também usar o ectoplasma do médium, tá? Então, passei um pouquinho do conhecimento que eu obtive aí estudando bastante sobre o tema. É um tema que eu acho interessante, já tem pesquisa, né? Tem algumas pesquisas relativas em relação a esse tema, tá? Então, agradeço aí e de repente, um outro momento, eu faço um outro vídeo aprofundando mais o tema. Forte abraço a todos!